Fazer esse vídeo para mostrar o que está acontecendo na economia mundial. E o que está acontecendo? Os países ricos estão ficando pobres, os países pobres estão ficando ricos. Está havendo uma grande convergência. E por que está acontecendo isso? A população dos países ricos ficou velha e eles perderam o poder de fogo. Enquanto isso, os países pobres estão vivendo uma janela demográfica com pouca criança e poucos velhos. Então isso aqui dá uma grande força para os países pobres. A globalização aplanou o mundo e fez com que a vantagem dos países pobres sobrepujasse a incapacidade dos ricos. Tá? Fez com que essas duas forças se defrontassem. E os recursos naturais não estão dando conta da alta demanda, fazendo com que o preço dos recursos naturais aumente, e os países ricos em recursos naturais, como o Brasil, estão em grande vantagem diante de quem não tem, como Estados Unidos, Europa e Japão. E qual que é o fator desencadeante da crise, o fator imediato? Isso se dá através da alta do preço do petróleo. Então é isso que desencadeia a crise mundial dos países ricos. Então trouxe para vocês o preço do petróleo, tá? De 1957 até hoje. Então a gente nota aqui uma grande alta porque cortaram a oferta, os países da OPEP se uniram e cortaram a oferta. Depois aqui quando o Shah Reza Pahlavi foi derrubado pelo Ayatollah Khomeini no Irã, então houve uma segunda alta. Essas duas altas que foram basicamente pelo corte da oferta, tá? Totalmente contrária ao aumento agora, que é pelo aumento da demanda. Não existe corte de oferta, muito pelo contrário, todo mundo produzindo no máximo, mas mesmo assim o preço sobe. E essa alta aqui é bem acima do preço de equilíbrio. Então eu tracei uma linha de tendência. O preço do petróleo é igual a 12 dólares o barril, mais 3,6% aumento acima do preço das exportações mundiais. Então, mesmo com essa linha aqui em torno de 80 dólares, o preço ainda está em 120, acima da linha de tendência. Então, é esse preço alto aqui que está detonando os Estados Unidos, Europa e Japão. Eles não têm petróleo, eles são altamente dependentes de recursos naturais. Os Estados Unidos menos, está mais mal governado. As transações correntes dos países emergentes nos dão uma ideia do que está acontecendo. Olha só, eles vinham deficitários, tá? Até 1999. E de uma hora para outra nós nos tornamos altamente superavitários com relação ao restante do mundo. Só em 2009, com a quebra do Lehman Brothers em 2008, é que isso caiu um pouco, mas já voltou a subir. Então é isso aqui que está fazendo com que os países ricos tenham crise. Os países emergentes tendo superávit. E os países ricos, eles se defrontaram com esse problema e fizeram igual um avestruz, enfiaram a cabeça na areia, tá? Eles não botaram a sujeira debaixo do tapete. Então a gente pode reparar aqui, ó, o Robert Shiller é aquele que fez o livro Exuberância Racional, e o cara é craque em bolha, tá? É o maior especialista em bolha do mundo. Então ele trouxe o preço dos imóveis desde 1890 tá, até hoje, ó. Então a gente repara que os Estados Unidos criou uma bolha imobiliária para aumentar o poder de fogo do consumidor americano e assim esconder a crise que já existia, tá? Mas a bolha começou a estourar em julho de 2006, depois que a quebra do Lehman Brothers, 2 anos depois é que estourou para o mundo, tá? Então você vê que eles conseguem esconder o problema durante muito tempo. Então como é que está o mundo hoje? Qual que é a nova ordem econômica mundial? A Alemanha, o povo alemão é austero e inteligente, eles são excelentes. Então eles fabricam máquinas para a China e também exploram o restante da Europa. Tá? Então a Alemanha está muito bem na fita. A China é a fábrica do mundo e tem muito carvão. Então ela pega minério de ferro, tá? Mete fogo naquilo e faz aço, e faz máquinas, e faz equipamento para o mundo inteiro, faz produtos que a gente usa. O Brasil e os outros emergentes também estão muito bem na fita porque a gente produz energia e recurso natural para o mundo inteiro. Então a gente está ganhando muito dinheiro com isso. Quem está mal é Estados Unidos, Europa e Japão. Tá? Eles são os grandes perdedores na nova ordem econômica mundial. Então a Alemanha é uma grande exceção entre os países ricos. Eles são muito inteligentes. Apesar da população estar envelhecendo e não ser tão grande, a Alemanha está muito bem na fita. A British Petroleum, tá? O nome é antigo, novo, eu até já esqueci. Eles fizeram agora uma projeção de consumo de energia para 2030. Então o que eles assumem? Ó? O mundo, essa aqui é a taxa de crescimento mundial, tá? Entre 3% e 4%, tá vendo aí que o mundo vai continuar crescendo forte de 2010 a 2030. A população vai
começar a crescer bem menos, tá? O consumo de energia vai crescer menos, apesar do PIB crescer mais. O que significa isso? Significa que o preço da energia vai continuar muito alto, forçando as pessoas a economizarem energia. Esse aqui que é o segredo. Então o Brasil vai continuar muito bem na fita. A gente pode reparar que o consumo de energia por PIB, tá? Ele vai diminuir, ó. Então isso aqui significa que eles vão ter que economizar energia, porque a energia vai continuar cara. Muito bom para o Brasil. O consumo de energia no mundo está em bilhões de toneladas, equivalente de petróleo. Então nos países ricos vai continuar praticamente estável, tá? Eles vão estar estagnados nos próximos anos e os países emergentes vão crescer muito rápido. A gente pode reparar que petróleo, gás natural, carvão, tá vendo? Os combustíveis fósseis vão continuar sendo a grande fonte de energia mundial. Aqui a nuclear está praticamente constante, a hidrelétrica tem pouca coisa e a renovável vai crescer muito. Só que como uma base muito pequena, tá, não vai ser tanto com relação aos combustíveis fósseis. Então o CO2, gente, vai continuar aumentando o nível de CO2 na Terra. Não tem jeito, esse negócio de aquecimento global, isso aí é tudo para inglês ver. A gente pode reparar também que a grande demanda aqui carvão, tá? Vai ser da China. A China vai ser a grande demandante por carvão. O que significa isso? É para produzir produto industrializado. Então ela usa o carvão como fonte de energia. A gente pode reparar que os países ricos vai até cair, tá? Os outros pobres, tá? É praticamente estável. A Índia cresce, tá? Mas a China que é o grande. E para que se usa o carvão? Usa para produzir energia elétrica, tá? Na indústria e outras coisas, mas energia elétrica, indústria é para produzir produto industrializado, aqui é a mesma coisa, tá? Como é que vai ficar o balanço da energia no mundo? A gente repara aqui, ó, em azul os países, os lugares que estão bem na fila, tá? Então a América Latina, a África, o Oriente Médio e a antiga União Soviética. Quem que está ruim? É a América do Norte, tá? Se bem que vai diminuir um bocado. Aqui o Canadá e os Estados Unidos têm muito recurso natural. Porque os Estados Unidos está muito mal governado. A Europa, apesar da Alemanha estar bem, ela é deficitária em energia, então a Europa vai enfrentar grandes problemas nos próximos anos. A China, ela é deficitária, mas ela faz a reciclagem do petrodólar, então a China vai continuar muito bem na fita. A Índia, tá? Ela não vai ser tão grande igual a China. E os outros países a Austrália aqui está bem, tá? Mas os outros países que têm muito recurso natural, mas os outros países da Ásia e Pacífico também estão mal. A gente pode reparar que a Índia vai começar a crescer mais rápido que a China, mas a China vai continuar muito maior do que a Índia. A China dá de 10 a 0 na Índia. Por isso que o cara que fez o estudo dos BRICS, o Jim O'Neill, ele se diz desapontado com a Índia. É que a Índia não tem carvão e a China tem. Essa é a grande diferença. E a China também é muito mais bem organizada do que a Índia. Então não adianta reclamar, tá, gente? O que está dado, está dado. Tem um estudo também do Banco Mundial e com algumas pessoas lá da China, tá? Como é que vai ser o crescimento da China. Os jornais estão falando que o crescimento da China vai cair, mas é evidente que vai cair, não tem como continuar 10% ao ano. Mas vai cair lentamente, ó. Vai cair para 8,6%, depois 7%, depois 5,9%, até 5% entre 2026 e 2030. Então isso significa que mesmo o crescimento da China caindo, os recursos naturais vão ser altamente demandados e o preço vai estar lá em cima ainda. Então o pessoal não olha por jornal não, gente, olha uns estudos mais sérios. Falou, moçada?